Recentemente, ocorreu um acidente entre duas aeronaves T-27 Tucano da Academia Força Aérea que se chocaram num voo de treinamento. Era um voo em formação, com um dos comandantes da academia e a cadete Maria Eduarda. Felizmente não houve feridos graves. O comandante conseguiu pousar a sua aeronave e a cadete, após tentar o pouso por 5 vezes, foi orientada a se afastar e abandonar a aeronave utilizando o assento ejetável. A Nami estava sozinha no avião, em voo de formatura. Um avião colidiu com o outro, seguindo o líder, um avião colidiu com o outro. Um avião perdeu uma parte da hélice e ela perdeu uma parte da cauda. Ela não conseguia pousar. Tentou 5 vezes pousar, o avião estava todo torto. Ela não conseguia pousar, então aí entrou o gabinete de crise da AFA, que são os comandantes, os oficiais, para orientar o que ela devia fazer. Então ela foi direcionada a ir para um lugar que eles afastado, né, que não tem habitação e tudo, de pessoas e tudo. E ela foi orientada a ejetar. A aeronave caiu em uma área desabitada. Evidentemente ficou completamente destruída e a cadete escapou com ferimentos leves. Embora os voos em formação, quando as aeronaves voam bem próximas uma das outras, como se fossem uma só, sejam bastante perigosos, existem técnicas que os pilotos aprendem na academia e que são exaustivamente treinadas para diminuir os riscos. Mesmo assim, acidentes acontecem, porque na aviação militar sempre se está no limite, né? Certa vez, um amigo, ex-Força Aérea, me contou sobre um acidente que aconteceu na base aérea de Natal, envolvendo 2 aeronaves Chavante. Eles estavam voando a baixa altura, sobre o mar, simulando um ataque a uma embarcação, voando bem baixo para escapar do radar. A técnica de voar baixo para escapar do radar é utilizada há muito tempo. Ela foi muito utilizada, por exemplo, na Guerra das Malvinas pelos pilotos argentinos, atacando as embarcações britânicas. É a técnica demonstrada também no filme Top Gun. Mas com o avanço da tecnologia do radar, essa manobra está ficando incrivelmente difícil. Os pilotos têm que voar cada vez mais perto do solo ou do mar. Num voo em formação, um dos pilotos é o líder, e o outro apenas o segue e repete todas as suas manobras, sempre cuidando para manter a mesma posição relativa da aeronave líder. Para isso, o piloto tem que grudar os olhos na aeronave líder. O piloto não olha para frente, apenas olha para o líder o tempo inteiro. Se o líder sobe, o outro sobe. Se o líder desce, o outro também desce. Se o líder bater numa montanha, o outro também vai bater, porque eles simplesmente não olham para frente. Nesse treinamento com os chavantes, as aeronaves estavam voando muito baixo sobre o mar. O líder começou uma curva para a direita. E a aeronave que estava à sua direita procurou manter a posição relativa na formação. Como o líder abaixou a asa direita para realizar a curva, a aeronave à direita também desceu. Como elas já estavam voando muito baixo, o choque com o mar foi inevitável. Como se tratam de operações militares, não temos muita informação oficial. Mas no site Aviation Safety Network, temos um relatório de um outro acidente entre 2 chavantes na base aérea de Natal em fevereiro de 1988. Esse choque ocorreu entre o chavante 4543, pilotado pelo tenente Balzac, e o chavante 4623, pilotado pelo tenente Soares. Ambos, felizmente, conseguiram ejetar a tempo. Então sabemos que choque entre aeronaves militares realmente acontece. Mas e as aeronaves civis? Como elas evitam o choque? Em primeiro lugar, aeronaves civis, exceto as que estão em demonstração aérea, não voam em formação. Na verdade, existem regras específicas de voo para manter a separação entre aeronaves. Por exemplo, as aeronaves que estão voando para o leste devem seguir em níveis ou altitudes ímpares. As aeronaves que voam para o oeste devem seguir em níveis pares. Os níveis são diferentes para voos visuais e voos por instrumento. Assim, uma aeronave em voo visual na proa 090, que é para o leste, podem voar a 5.500, 7.500 ou 9.500 pés de altitude. Assim por diante. Mas se estiver voando na proa 270, que é para o oeste, podem voar a 6.500, 8.500 ou 10.500 pés e assim por diante. Essa questão de níveis, altitudes, alturas, etc. é bem complexa. Estou apenas simplificando aqui. Vou deixar para explicar melhor em outro vídeo. Em torno de aeroportos com grande movimento,
geralmente existe uma área controlada. Dentro dessas áreas podem existir regras específicas para entrada, saída, altitude máxima, etc. Existem diferentes tipos de áreas controladas, mas eu não vou entrar nesse detalhe agora, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas o importante é saber que o piloto tem que saber as regras específicas para a área onde ele está voando, para evitar um conflito de tráfego. A gente chama de conflito de tráfego quando duas aeronaves chegam muito próximas uma da outra, mesmo que não ocorra choque entre elas. Fora dessas áreas controladas, os voos visuais são relativamente livres. Apenas devem seguir a altitude correta conforme a proa. Por exemplo, uma aeronave da aviação geral, voando visual de Brasília até Salvador, pode decolar seguindo as regras da terminal de Brasília, depois vai seguir por aproximadamente 800 km, fazendo a rota que desejar, se não entrar em outras áreas controladas e obedecendo às altitudes corretas, e quando se aproximar de Salvador, seguir as regras específicas da terminal Salvador. Claro que a rota desejada não pode diferir muito da rota especificada no plano de voo, porque se a aeronave demorar muito para chegar ao destino e não avisar ninguém, o serviço de resgate será acionado. Já os voos IFR de linhas aéreas devem seguir rotas específicas, chamadas de aerovias, e estão sempre monitorados pelo controle em todo o Brasil. Existem rotas de sentido único e existem rotas de mão dupla. Se duas aeronaves estão em rotas conflitantes ou voando muito próximo uma da outra, o controle entra em contato e solicita que uma desça ou suba para manter a separação mínima de 1.000 metros ou 300 metros entre elas. Sendo assim, a possibilidade de conflito de tráfego nessas rotas é muito pequena. Mas mesmo assim, já aconteceram acidentes. Vamos falar mais para frente. Por fim, existem os equipamentos dentro da própria aeronave para evitar uma aproximação indevida. Ao contrário do que muitos pensam, aeronaves civis não têm radar para detectar outras aeronaves. Mas elas têm dois equipamentos fundamentais para a segurança. O primeiro é o transponder, uma espécie de rádio que constantemente transmite os dados da aeronave para uma estação de radar. O operador do radar consegue ver na tela do radar não só aquele pontinho de luz, mas também uma série de informações como altitude e proa. Se necessário, o controle vai dar para o piloto um código de 4 números, que deve ser digitado no transponder. Esse código vai aparecer na tela do radar, e o operador vai poder identificar na tela a aeronave com quem ele está falando. Assim, o controle pode direcionar ou vetorar as aeronaves. Outro equipamento muito importante para evitar as colisões é o TCAS, Traffic Collision Avoidance System, ou Sistema de Prevenção de Colisões de Tráfego. Esse equipamento lê os dados da aeronave, altitude, velocidade e proa, e os compara com os dados de outras aeronaves próximas. Ele então avisa o piloto se houver outra aeronave muito próxima. Nas versões mais modernas, ele combina com a outra aeronave e avisa o piloto, por exemplo, que uma aeronave deve subir e avisa o outro piloto que a outra aeronave deve descer. Traffic. TCAS, I have control. Traffic, 12 o'clock, 5 miles, our level. Climb. Flight directors off. Increase climb. Barton 9 Alpha Charlie, TCAS RO. Traffic is 2.5 miles, 12 o'clock, 700 below. Clear of conflict. Clear of conflict. Barton 9 Alpha Charlie, clear of conflict, returning to flight level 120. Flight directors on. Autopilot 1. Mas você lembra daquele acidente entre um jato Legacy e um 737 da Gol que se chocaram sobre o Mato Grosso? O 737 caiu matando todos a bordo, mas o Legacy conseguiu pousar. Segundo o relatório do CINIPA, o acidente foi causado porque os controladores de tráfego erraram ao colocar duas aeronaves na mesma aerovia e porque o transponder do Legacy estava desligado, impossibilitando o funcionamento do TCAS. Como sempre, em todo acidente aéreo, sempre existe mais do que uma causa. O TCAS também informa a distância para as outras aeronaves. A maioria das companhias aéreas tem regulamentos internos rigorosos de distância mínima para outros tráfegos. Quando eu voei para Bonito, no Mato Grosso do Sul, ao me aproximar do aeroporto de Bonito,
tinha um avião da Azul decolando. Naquele aeroporto não existe torre, apenas rádio. A rádio, ela só informa sobre outros tráfegos, ela não controla os tráfegos. Se tivesse uma torre, ela poderia me pedir para fazer uma espera mais afastado, mas isso não aconteceu. O piloto da Azul, que me tinha no seu ticket, me chamou no rádio e perguntou se eu tinha intenção de pouso. Informei que sim e que já tinha o tráfego no visual, ou seja, estava vendo o avião da Azul decolando. Mesmo assim, ele me pediu para que eu fizesse uma espera um pouco afastado para evitar o alerta de conflito de tráfego no ticket dele, o que seria uma violação dos regulamentos internos da empresa. Então eu fiz um 360 enquanto o avião da Azul se afastava. Aliás, se você quiser saber como foi esse voo até Bonito, um lugar muito legal, o link para o vídeo está na descrição. Bom, como informei anteriormente, as aeronaves civis não têm radar, exceto aquele radar meteorológico. Mas hoje já existe um sistema que funciona como um radar. Ele se chama ADS-B, Automatic Dependent Surveillance Broadcast, ou Transmissão de Vigilância Dependente Automática. Ele já é obrigatório nos Estados Unidos para todas as aeronaves. No Brasil, ele é obrigatório apenas para as aeronaves comerciais. O Flight Radar, aquele app que permite visualizar todos os tráfegos aéreos no celular, funciona com base nos dados do ADS-B. Mas talvez a forma mais importante de evitar conflitos de tráfego na aviação seja a coordenação via rádio. Mesmo aeronaves que não estão sendo vetoradas, nem têm um ticket, como aeronaves pequenas da aviação geral, conseguem, de uma forma bem segura, evitar acidentes. Isso funciona assim. Em cada região existe uma frequência de rádio a ser utilizada. Isso pode depender da classificação do espaço aéreo, que é um assunto um pouquinho mais complexo e eu vou deixar para outro vídeo. Uma vez que o piloto sintoniza a frequência correta de coordenação de onde ele está, ele deve informar a sua posição, altitude e proa. Ou seja, onde ele está e para onde ele vai. Dependendo da situação, ele pode informar também as intenções. Por exemplo, ele pode estar próximo a um aeródromo, mas, entre aspas, sem intenção de pouso. Se alguma outra aeronave estiver nas redondezas, deve responder confirmando a sua posição também. Nas áreas de grande movimento, onde há confluência de aerovias, geralmente em torno das capitais, há áreas controladas chamadas de terminais. Algumas dessas áreas têm REA, ou Rotas Especiais de Aeronaves, que são corredores para voos visuais. Cada corredor tem regras específicas de altitudes máximas e mínimas. E, em alguns casos, frequências de coordenação específicas. Existem rotas especiais de helicópteros também, mas o nosso foco aqui é avião, né? Por exemplo, um voo entre Piracicaba e Ubatuba, que em linha reta seria de apenas 270 km, deve seguir pelos corredores visuais da Terminal São Paulo. Então a distância aumenta para 320 km. Mas isso é necessário para evitar as áreas controladas de Viracopos, Amarais, Bragança Paulista e São José dos Campos, e aumentar assim a segurança de voo. Ao longo desses corredores também existem pontos de referência ou posições. À medida que nos aproximamos de uma dessas posições, também anunciamos no rádio nosso prefixo, posição, altitude e proa. Por fim, temos o melhor e mais importante dos nossos equipamentos para evitar colisões. Nossos olhos, né? Até porque, quando voamos a baixa altura, um dos maiores riscos é o choque com pássaros. E para evitar os pássaros, ainda não inventaram nenhum equipamento eletrônico. Bom, se você quiser saber como é voar dentro da Terminal de São Paulo, onde sempre tem muito tráfego, não deixe de assistir esse vídeo aqui. Espero que minha análise tenha sido informativa. Se algum assunto não ficou claro, não hesite em deixar sua pergunta nos comentários aqui embaixo. E bora voar?